do Paulinho. Bom, meu nome é Cid Benjamin, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. A ABI é uma instituição de 113 anos e nós, que somos dirigentes dela, gostamos muito de dizer de forma meio envaidecida de que a ABI esteve sempre do lado certo da história. Isso é verdade. A ABI esteve em todas as grandes lutas do povo brasileiro, ela esteve sempre do lado correto, empunhando as bandeiras ligadas aos direitos humanos, à democracia e à soberania nacional. A questão da democracia é algo bastante fundamental em qualquer sociedade civilizada. Nesse sentido, a iniciativa do Direito Já e do Dia Internacional da Democracia, estabelecido pela ONU, é uma iniciativa absolutamente fundamental. E que é fundamental não só hoje, mas é fundamental ao longo dos tempos. A ABI está de cabeça com essa bandeira e vai continuar. Como é sabido, nós vivemos no Brasil tempos sombrios, pensando em democracia, liberdade de imprensa, etc. Nós temos um presidente que é um fascista, que é um inimigo da liberdade de imprensa e um inimigo da democracia. Isso coloca condições difíceis para o exercício da produção, mas faz também que seja importantíssimo o exercício consciente e corajoso dessa profissão. Agora, é disso que vão falar nossos dois representantes, nossos dois convidados, o Juca Kfouri e a Cristina Serra, dois jornalistas conhecidos e muito respeitados aqui no Brasil e que tenho certeza que vão representar a ABI com muito brilho. Eu passo a palavra, então, ao Juca para ele começar a exposição dele. Olha, Cid, vou lhe dizer uma coisa, caríssimo vice-presidente. Sem antes, não posso deixar de mandar um abraço para o presidente Pagé, pelo momento grave que ele está passando. Quero dizer o seguinte, essa discussão que existe hoje no Brasil em torno do autoritarismo e das ofensas à imprensa é uma discussão que precisa ser bem posta. Porque eu me lembro perfeitamente quando, em governos anteriores, tentou-se discutir a questão, por exemplo, de uma lei de meios, isso imediatamente foi confrontado como se fosse uma tentativa de censurar a imprensa. Quando, na verdade, não deve ser e não pode ser, né? A imprensa é que fiscaliza o Estado jamais deverá ter o papel de fiscalizar a imprensa, diferentemente do que pode se dar quando se pensa de maneira democrática em relação a um controle social dos meios de comunicação. Mas o fato objetivo que mais nos interessa é, hoje, constatar que nós estamos diante de uma ofensiva de um governo autoritário que tudo faz para prejudicar a liberdade de imprensa. Por meios econômicos, dando dinheiro a veículos que não fazem jornalismo, que fazem apenas a difusão de notícias falsas, e restringindo a sua publicidade a eventuais canais que fazem oposição ou que fazem críticas ao governo. Nós, nem no tempo da ditadura, que eu, infelizmente, vivi plenamente já como jornalista, nós vimos tantas agressões à imprensa e a jornalistas, e principalmente a mulheres jornalistas, o que revela muito bem o caráter misógino do presidente que hoje nos infelicita. Nem na ditadura eu vi tantas agressões. É verdade que na ditadura existia uma censura institucional, coisa que hoje não há, mas há uma tentativa óbvia de, por meio de ameaças,
cercear o livre trabalho de jornalistas. E é por isso que eu fico muito satisfeito em ver o papel que a ABI desempenha neste momento histórico, mais uma vez, como uma das vozes mais fortes contra qualquer tipo de cerceamento à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. É por isso que eu me orgulho de fazer parte do Conselho Consultivo da ABI, de ter você como vice-presidente da nossa entidade, você que passou por tudo que passou durante o período da ditadura, e ter uma companheira como a Cristina Serra participando dessa conversa, porque a coluna da Cristina hoje na Folha de São Paulo é evidentemente uma trincheira iluminista, com uma coragem que realmente faz com que a gente tenha orgulho do exercício da nossa profissão. E participar deste evento do Direito Já, que é uma entidade que nasceu exatamente com a preocupação de juntar gregos e troianos em torno de uma mesma luta, este é o papel que eu acho que devemos desempenhar. Eu me lembro sempre de uma entrevista que fiz com Maurício Rosenkopf, um dos três de um filme que, se alguém não viu, veja, A Noite de 12 Anos, companheiro do presidente Pepe Mujica no Uruguai, Maurício Rosenkopf, jornalista, escritor, dramaturgo. Ele me dizia, quando eu perguntei a ele, mas como é que vocês conseguiram fazer a frente ampla no Uruguai e derrotar a ditadura? Como é que vocês conseguiram conviver com o general Sereni, né, que acabou sendo um dos líderes da frente ampla e tinha sido até ministro da defesa do Uruguai já no período autoritário? E ele me fez a seguinte imagem, que é a imagem que eu quero passar para que a Cristina continue essa conversa. Ele disse, Juca, pense que estivéssemos num trem. Esse trem tinha 15 vagões. Em cada um desses vagões tinha um grupo com ideias diferentes entre si. A gente brigava uma barbaridade entre os 15 vagões. Mas havia uma coisa, o maquinista nos levava ao mesmo porto, à mesma estação. E era isso que nos interessava. E nós chegamos a essa estação. É disso que se trata esse momento absolutamente delicado por que passa o Brasil. É isso. Cristina, quero te ouvir. Bom, obrigada, Juca, porque eu acho que você passou a bola, digamos assim, naquilo que realmente interessa, né? Eu acho que esse movimento do Direito Já, né, esse movimento Direito Já e esse Fórum pela Democracia, a gente tem que chegar a algumas conclusões, e essa certamente é uma delas, né? Temos que estar todos juntos no mesmo trem, com o mesmo objetivo, que é assegurar a nossa democracia. Como nós somos aqui, nós três aqui estamos conversando, somos os três jornalistas, né, conversando sobre democracia, então eu quero trazer a nossa discussão, afunilar para essa parte que nos toca em especial, como jornalistas, né? Antes de prosseguir, claro, mandando aqui o meu abraço para o nosso presidente, Paulo Jerônimo, pelo momento difícil que ele está atravessando, e assinalar que sempre, mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com o Cid, o nosso vice-presidente da ABI, e com você, Juca. Então, como eu estava mencionando, eu acho que a discussão democrática, ela obviamente, nos envolve e tem particularidades para nós, jornalistas, quando a gente conversa e participa de um debate sobre a democracia no Brasil. Porque o que a gente está vivendo hoje no Brasil, como jornalistas, cidadãos e jornalistas, né, é um ataque frontal, uma ofensiva muito bem organizada, planejada, com estratégia, né, uma ofensiva contra um direito social, que é o direito à informação. Né? O Bolsonaro, recentemente, foi muito bem definido pela organização Repórteres Sem Fronteiras como um predador da liberdade de imprensa. Ao lado de outros líderes autoritários, ele figura nessa galeria, nessa triste galeria, com muito destaque.
E são várias as estratégias que a gente observa de ataques à liberdade de expressão como um todo e de imprensa, aos veículos e aos jornalistas, inclusive com estímulo à violência física, né? Por meio dessa violência verbal, um estímulo à intimidação, a ataques físicos contra jornalistas, né? Criando um clima de animosidade, de hostilidade contra jornalistas, e a gente, infelizmente, tem, nos últimos meses, sobretudo, registrado os órgãos de defesa dos jornalistas, como a ABI, Federação, sindicatos, têm registrado os ataques, inclusive físicos, contra jornalistas que estão na rua trabalhando, né, ataques muito covardes, inclusive porque jornalistas são facilmente identificáveis, sobretudo aqueles que trabalham com seus equipamentos, né, como os repórteres cinematográficos, os repórteres fotográficos, né. Mas existem outras formas de ataque também, configurando um sistema de violências, né, na verdade. São agressões, como eu disse, físicas, verbais, ataques cibernéticos a sites de informação, né? Enfim, ameaças, intimidações, censura, inclusive fazendo aqui um registro importante, né, de instâncias do judiciário, de juízes que vêm impondo situações de censura contra jornalistas e contra sites e veículos jornalísticos, né, colunistas, enfim. E também ações judiciais que visam asfixiar financeiramente e dificultar a atuação de veículos de imprensa, sobretudo aqueles menores, né, que têm mais dificuldade de reagir a situações como essa. Enfim, isso tudo dentro de um grande contexto de tentar minar a credibilidade da imprensa, né? Porque ao minar a credibilidade da imprensa, ao tentar tirar a legitimidade dos veículos de comunicação como provedores desse direito social à informação, né, o autoritarismo se beneficia disso, né, e tenta canalizar para si essa legitimidade, né, como se você fosse uma fonte de informação legítima, quando, na verdade, você está no comando de uma máquina de desinformação, uma máquina de produção de falsas informações, né, de notícias falsas, de mentiras, resumidamente, de mentiras. Eu, ultimamente, tenho muito cuidado, eu não gosto de usar esse termo fake news, porque eu digo que se é fake, portanto, se é falso, não é news, não é notícia, porque a notícia correta, de qualidade, bem apurada, ela parte de fatos concretos, né, verdadeiros, né, então não são versões, não são narrativas manipuláveis, são fatos. Jornalistas trabalham com fatos, e nós não podemos entrar nesse caldo, né, de desinformação. O que nós, jornalistas, fazemos é levar informação à sociedade e não manipulação e nem narrativas falsas. A gente precisa fazer um grande esforço para se distinguir disso, né? Porque isso só beneficia os autocratas e o autoritarismo. E isso é um componente de ataque à democracia. É isso que eu gostaria de assinalar. Inclusive, eu quero citar aqui um exemplo muito importante que mostra esse esforço dos jornalistas, né? De não se deixar intimidar e não se deixar misturar, né, com esse caldo que tenta colocar todo mundo como se fosse tudo farinha do mesmo saco. Nós jornalistas, que entendemos a importância da democracia, não somos farinha do mesmo saco. O exemplo que eu quero destacar aqui, trazer aqui no ano passado, quando a Covid estava crescendo e houve a troca no Ministério e assumiu o general Pazuello, houve uma clara tentativa de manipulação das informações sobre o contágio da Covid no Brasil. E os órgãos de comunicação reagiram com muita rapidez e com muita competência, criando o consórcio da Covid. E é graças a essa reação que nós sabemos no Brasil, de fato, quantas pessoas morreram de Covid, quantas foram contaminadas, né, e temos, então, essa terrível contabilidade, praticamente, de 580 mil mortos pela Covid no Brasil. Isso só é possível porque se faz jornalismo sério e comprometido no Brasil.
Enfim, dentro desse quadro que eu estou aqui tentando traçar muito rapidamente, né, de ataques à liberdade de imprensa, que é uma forma de ataque à democracia, eu quero assinalar, o Juca falou já, eu quero só sublinhar, com ênfase também, o ataque a jornalistas mulheres, né? Há um componente muito perverso e específico de ataque a jornalistas mulheres, com xingamentos e ofensas que, obviamente, eu não vou repetir aqui, todo mundo sabe da gravidade disso, mas há um grau de ofensas específico para atingir e para intimidar jornalistas mulheres que, felizmente, não têm se intimidado e que continuam fazendo o seu trabalho. Nós temos vários casos, mas, enfim, eu não vou citar uma ou outra para não esquecer, né, porque todas têm reagido corajosamente a essas tentativas sórdidas e infames de intimidação do trabalho de jornalistas mulheres. Rapidamente, aqui para mencionar, a Federação Nacional dos Jornalistas fez um levantamento dos ataques a jornalistas e observou um salto muito claro, que funciona quase que como um marcador da violência contra jornalistas na era Bolsonaro, né? O salto que houve de 2019 em relação a 2018 e de 2020 em relação a 2019, de ataques em geral, né, desde ataques verbais, enfim, tentativas de censura, violência física, enfim, com relação a jornalistas, que mostra que em 2020, em relação a 2019, houve um aumento de 105% nos ataques a jornalistas, e isso está claramente vinculado à ascensão do bolsonarismo e à atuação explícita do próprio presidente estimulando esses ataques. Esse levantamento da FENAGE mostra que 40% dos 428 casos registrados em 2020 partiram do próprio presidente, né, os ataques verbais, essa violência verbal. Mais uma vez assinalando, foram 428 casos em 2020, e isso representa um aumento de 105% em relação a 2019, só para dar uma medida da gravidade desses ataques. Isso eu vejo nisso uma tentativa de institucionalização dessa violência contra jornalistas, que se soma à já mencionada tentativa de censura, de manipulação de dados, como no caso da Covid, mas no caso da censura, a gente tem casos recentes, né, de imposição de até 100 anos de sigilo sobre informações de relevância pública, que a sociedade precisa saber, né? E isso não só em nível federal, nós temos, no caso específico do Rio de Janeiro, a Polícia Civil fez isso com relação aos dados de uma operação policial que resultou numa chacina na comunidade do Jacarezinho. Portanto, isso não, essa tentativa de institucionalização da censura, ela já está espraiada, né? Ela não se dá só no nível federal, mas ela está espraiada por outras instâncias do poder público no Brasil, o que mostra a gravidade dessa situação. Enfim, para encerrar, porque também a gente tem aqui um tempo limitado para conversar, tudo isso nos mostra que, hoje em dia, o jornalismo voltou a ser uma espécie de profissão de risco, né? Na ditadura, nós tínhamos essa preocupação, né? O jornalismo era uma profissão de risco na medida em que você tentava forçar os limites da censura, né? Determinados naquela época. Jornalistas que fizeram isso pagaram um preço muito alto por fazer isso, né? Nós temos vários casos, mas eu cito aqui o caso do Vladimir Herzog, que é emblemático nesse sentido, e hoje nós vemos que, de uma certa forma, o jornalismo volta a ser uma profissão de risco.
isso só poderia, ou só deveria acontecer em situações de guerra. Quando um jornalista vai para uma guerra, ele sabe que está correndo um risco, né? Como correspondente de guerra. Mas mesmo nas guerras tem algum tipo de proteção e algumas garantias de que ele poderá exercer o seu ofício. Então, infelizmente, nós chegamos a uma situação hoje no Brasil em que o jornalismo voltou a ser uma profissão de risco, e isso não pode acontecer, porque, novamente, o direito à informação é um direito social. Enfim, nesse contexto, infelizmente, eu vejo que, à medida em que as eleições de 2022 se aproximam, eu acho que o horizonte está mais carregado, né, e acho que essa situação só vai se agravar. Então, nós temos, como jornalistas, como democratas, né, não só a necessidade de estarmos articulados com todos os defensores da democracia, estarmos todos, né, puxados por essa locomotiva a qual o Juca se referiu há pouco, porque os ataques vão aumentar, a tendência é que eles aumentem daqui para frente, e precisamos estar todos juntos para fortalecer essa luta pela democracia e fortalecer a luta pelo direito à informação, né, novamente, que é um direito básico numa sociedade democrática. Então, sabendo das dificuldades que se aproximam, eu acho que a nossa participação como jornalistas aqui nesse debate do Direito Já e do Fórum pela Democracia é trazer a necessidade de que nós precisamos estreitar esses laços, né, enfim, estarmos juntos para defender esse direito à informação, que não é uma coisa que interesse só aos jornalistas, ele interessa a toda a sociedade, a todos os que lutam pela democracia. Então, acho que essa é a reflexão que eu trago para esse nosso debate. Obrigada. Como eu disse, os tempos são sombrios para a democracia e para a imprensa hoje no Brasil. Nós, na ABI, às vezes, inclusive, nos vemos às voltas com uma necessidade de estar tomando posição, fazendo notas, entrando com ações judiciais, quer dizer, a cada instante. E uma preocupação que temos até é não vulgarizar essas manifestações, essas denúncias de arbitrariedades e de tentativa de censura, que não partem só do executivo, partem também, muitas vezes, do judiciário, a primeira instância. Os juízes, às vezes, esquecem que está na Constituição a proibição da censura, não há censura prévia, e eles, diante de uma questão qualquer que não os agrade, eles estabelecem a censura e nos forçam, não só a nós, mas outras entidades democráticas, a entrar na justiça, a protestar, a emitir notas, etc. Enfim, são tempos difíceis, são tempos sombrios, como dizia aquela música, né? É um tempo de guerra, é um tempo sem paz, mas é um tempo também, nesses tempos, é que se vão lançar os alicerces para uma democracia mais sólida. E eu quero voltar, então, a essa conversa, repassando a bola para o Juca, entende? E se ele quiser, inclusive, fazer só uma sugestão, algum paralelo entre a situação que a gente vive hoje e a situação que ele viveu como jornalista na ditadura. Porque na ditadura havia uma censura aberta, clara, em muitos veículos e durante muitos momentos. Hoje não há, mas há um clima de pressão, de intimidação, e que torna, de fato, como foi levantado aqui, tanto pelo Juca como pela Cristina, o exercício do jornalismo consciente e combativo também uma manifestação de coragem. Juca, a bola está contigo. Você citou uma música que é uma das que eu mais gosto. É um tempo de guerra, é um tempo sem paz. É um tempo sem sol. E sem sol tem dó, tem dó, tem dó. O papel da imprensa é exatamente este, de ser o sol. Não há melhor detergente do que o sol, a iluminação dos fatos. Não podíamos fazer isso nos tempos da ditadura. Tentávamos driblar a censura. Eu trabalhava numa revista de futebol. Evidentemente, ela não estava sob censura. Então, usávamos subterfúgios, dávamos uma capa para D. Paulo Evaristo Arnes, que acabava de ser nomeado cardeal arcebispo de São Paulo,
e ele fez uma pastoral ao povo corintiano, na qual ele dizia que não há derrotas definitivas para o povo. Quando as bancas de jornal passaram a ser alvo dos terroristas de extrema-direita, daqueles que queriam manter a ditadura, fizemos uma série de matérias contra a violência. Evidentemente que usávamos o zagueiro butinudo, né? Mas fizemos 5 matérias contra a violência. E dos momentos mais emocionantes que eu já vivi dentro de uma redação foi o dia que chegou uma correspondência na revista Placar, assinada por 30 presos políticos no presídio de São Paulo, do Barro Branco, em que vinha uma medalha dizendo que nós havíamos ganhado a medalha dos direitos humanos e que eles tinham entendido o recado. Este é o nosso papel. Eu costumo sempre dizer que há algumas frases que guiam a minha vida. 2 delas são de Milor Fernandes. Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro para os oprimidos. Outra é de Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. Mais uma é da música de Ivan Lins com Vitor Martins. Desesperar jamais. E eu quero terminar essa minha participação citando uma frase que eu tenho usado, mas quase diariamente, e que não é minha também. É do poeta pernambucano Marcelo Mário de Mello. E ele fala essa frase com sotaque pernambucano, que eu não vou ser capaz de imitar, mas que é mais ou menos assim. Por uma frente ampla, tão ampla, até doer. Muito obrigado. Cristina. Eu concordo inteiramente com você, Juca. Essa frente ampla, eu acho que a necessidade dela tá colocada num... não há como fugir, eu acho, desse imperativo. Eu acho que a frente ampla é um imperativo político, é um imperativo ético, inclusive, né? Eu avançaria até um pouco mais aqui, devagando um pouco, diria que é um imperativo estético para esse país, porque a gente precisa juntar esse Brasil bonito que a gente tem, porque é esse Brasil que a gente quer de volta, né? Eu ouço muita gente, às vezes, desanimada, e as pessoas me perguntam muito isso, mas você acredita realmente que a gente vai sair dessa situação? Não vai ter um golpe dentro do golpe? Será que a gente vai ter eleições? E tendo eleições, quem ganhar vai conseguir tomar posse? Enfim, olha só as perguntas que a gente está aqui, as reflexões que a gente está se fazendo, parece aquele clima pré-64, né? Eu era um bebê naquela época, mas eu leio muito sobre aquela época, né? E vejo que tem um temor, um clima de tensão, né? Que é muito parecido com o que a gente lê sobre aquela época. Eu, sinceramente, eu tenho uma crença na democracia muito grande e uma crença na capacidade do povo brasileiro de encontrar o seu caminho e que esse caminho é solar, né? Solar como é a democracia, porque é na democracia essa democracia que consegue incluir todo mundo, sabe? Que inclui, nessa democracia que tem espaço para todos os Brasis, sabe? Para as comunidades indígenas, para as comunidades quilombolas, para as comunidades ribeirinhas, para quem vive na cidade grande, para quem vive na cidade pequena, para todo mundo, essa beleza desse país, por isso que eu falei no imperativo estético, sabe? É um imperativo estético do sonho que pode ser o Brasil, sabe? O Brasil do Tom Jobim, o Brasil do Oscar Niemeyer, o Brasil do Chico Buarque, enfim, e eu, sinceramente, como jornalista, eu tive, eu acho que esse grande privilégio, né, porque o jornalismo, ele nos leva para o mundo, a gente viaja muito, eu viajei muito sempre pelo Brasil, e eu conheço
eu conheço, eu sei que o Brasil tem muitos problemas, e tanto é que está aí o Bolsonaro no poder. Mas esse foi um desvio. A gente vai voltar para o leito principal, sabe? Para esse rio caudaloso da democracia. Eu tenho plena crença nisso, e não é uma crença assim aleatória, baseada no nada. Eu conheço o Brasil, eu já viajei muito, eu conheço essa riqueza da cultura brasileira, essa diversidade humana que tem o Brasil, sabe? E a gente vai conseguir, com essa força, com essa beleza que é esse país, a gente vai conseguir, sim, vamos ter muitos sobressaltos até as eleições do ano que vem. Então, eu não estou pintando o mundo cor-de-rosa, não é isso, mas a gente vai aguentar esses solavancos, e a gente vai, sim, retomar esse leito, sabe, que é como um grande rio Amazonas. Quem já viajou de barco pelo rio Amazonas, eu acho que consegue entender o que eu estou falando, sabe? A gente vai conseguir retomar esse caminho, esse rio caudaloso da democracia, onde cabe todo mundo nesses barcos que vão navegar por esse rio novamente. E nosso papel como jornalistas é isso, é continuar lutando para isso, resistir às dificuldades e às pedras que a gente vai encontrar no caminho, fazer a nossa parte, trazer sempre, disputar com esses que se dizem jornalistas e não são jornalistas, fazer o nosso trabalho a despeito de todas as dificuldades, de todas as hostilidades, mas continuar fazendo o nosso trabalho de jornalistas, mostrando para a sociedade como o nosso trabalho é importante, como se distingue dessa máquina de notícias falsas e de desinformação, né? E, como sempre, com muita coragem. Quando eu escolhi essa profissão, uma vez conversando com um professor, a gente sempre pergunta, mas o que é que precisa, né, para ser um bom jornalista? Não tem receita, não existe. Cada um faz o seu caminho. Agora, tem uma coisa em comum que o jornalismo precisa: coragem. Eu acho que, mais do que nunca, nós estamos sendo chamados a isso, a enfrentar essas dificuldades com muita coragem e, fazendo a nossa parte, ajudar o Brasil a se reencontrar com a democracia. Eu realmente acredito nisso e, enfim, estamos juntos no mesmo barco, e coragem a todos nós para chegarmos até outubro de 2022 e chegarmos até a posse do próximo presidente, sabendo de todas as dificuldades que nós teremos, né? A gente não se trata de diminuir as dificuldades, elas serão imensas, mas com coragem a gente vai conseguir superá-las e fazer o Brasil se reencontrar com a democracia, que é o que todos nós queremos. É isso. Ô, Cris, antes que o Cid encerre, eu quero puxar a sardinha para minha brasa, já que você falou no Brasil de Tom Jobim, de Oscar Niemeyer, de Chico Buarque, o Brasil do Dr. Sócrates. Esse é o Dr. Sócrates da democracia corintiana. Esse é o Brasil que nós queremos, e esse é o Brasil que nós vamos reconquistar para reconstruir. Muito obrigado. Olha, eu faço minhas as palavras dos dois representantes, dos debatedores da ABI, e reafirmando uma coisa que já foi dita aqui: o Brasil é muito mais do que o Bolsonaro, seu 01, 02, 03, 00. O Brasil é uma coisa enorme, rica, bonita, generosa, não tem nada a ver com essa gente que está aí hoje falando pelo Brasil. De forma que isso é um tropeço, a vida tem seus tropeços, mas cabe a gente levantar a cabeça e pensar que para que serve uma utopia? Já foi feita essa pergunta, eu vi o Eduardo Galeano uma vez respondendo, que foi feito, ele estava numa mesa redonda, numa universidade, ele ficou meio sem saber, para que serve afinal a utopia? Um professor não vai chegar lá e tal, e um argentino que estava ao lado dele disse, não, a utopia é o seguinte, ela nos mostra o caminho, é muito útil, é para isso. E aí eu vou lembrar também um pensador
romano, tempos de Cristo, Sêneca, que dizia: de nada serve o vento para quem não sabe onde quer chegar. Nós sabemos onde queremos chegar, sabemos que temos uma utopia e vamos caminhar nessa direção. Ela vai nos guiar e outros dias virão, muito melhores do que a gente vive hoje. Agradecer a participação aqui do Juca, da Cristina, agradecer a participação da Andréa Pena, que está na parte técnica, e agradecer o convite do Direito Já por dar esse espaço para a ABI, tão importante para a gente. Até a próxima e muito obrigado por tudo.